Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho diário. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 21, versículo do 1 ao 14. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, aparecia aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs. Esse é um evangelho muito bonito, né? Porque é um evangelho em que demonstra ali os apóstolos, né? Os discípulos de um pouco desolado e representa vinha a vida velha deles, de pescadores, né? Não a vida velha no sentido de pecado, mas aquilo que eles faziam antes de conhecer Jesus, que eram ser pescadores, né? E mesmo em meio a uma frustração ali de não conseguir pegar nada, como Jesus aparece, né, para Pedro naquele belíssimo evangelho que ele narra, né, que eles passaram a noite toda também pescando e Jesus, quando chega, entra na barca e manda jogar a rede à direita e ali ele vai e pesca uma grande quantidade de peixes, né? A mesma coisa que acontece. Jesus aparece e manda para eles, né? Joga a rede à direita e pesca uma grande quantidade de peixes, né? Então, mesmo em meio às nossas desolações, tribulações, o Senhor vem em nosso socorro, né? O Senhor está com a gente e aqui é que nosso Senhor está falando. Eu estou com vocês o tempo inteiro, né? Eu, vocês pensam que eu abandonei vocês? Não, eu não disse que ia morrer e ia ressuscitar, então estou aqui. E prova disso é justamente a continuidade dos milagres, a continuidade do cuidado de Deus para com as nossas vidas. E aí eles não conseguem arrastar igual justamente da primeira vez em que Nosso Senhor encontra São Pedro, né? Então, a grande quantidade de milagres que Deus vai fazendo, né? Ser pescador de homens, como ele disse, essa representação aí também é isso, aquilo que ele falou para os seus discípulos, principalmente para São Pedro, né? A partir de hoje tu serás pescador de homens, ou seja, aí é a formação da Igreja de Cristo iniciando o projeto divino, né? Dar continuidade àquilo que Deus quer, essa representação desses 150 peixes é justamente esse a, a, a busca pelas ovelhas de Deus que estão dispersas, para reunir todos aí nas redes e levar até o Senhor, né? Que somos todos nós que escutamos o Evangelho, todos nós que nos convertemos, todos nós que aceitamos Nosso Senhor como o Senhor da nossa vida, nós somos esses 150 peixes que estão aí dentro, né? Então deixemos que essa rede de Nosso Senhor, que é a sua Santa Igreja Católica, abrace a gente nesse mar que nós estamos vivendo
né, das nossas vidas. Muitas vezes tem muita gente com a vida desregrada, tem muita gente ainda que não encontrou-se com o Senhor, que não encontrou-se com Jesus Cristo. Então deixemos que essa belíssima igreja dele, a continuidade daquilo que Deus veio aqui revelar, né, que Jesus Cristo ele fundou a Santa Igreja Católica. Né? Pedro, tu és rocha, em ti eu fundarei a minha igreja. Então ele fala em primeira pessoa, a minha igreja. Então, sede pescadores de homens. E foi o que São Pedro foi fazer, né? Foi pescar. E aí nosso Senhor vem e confirma com ele, né? Então é isso, meus irmãos. Esse evangelho tem muita coisa que poderia a gente estar esmiuçando, mas ele é muito rico, muito teológico e eu não vou me estender tanto, porque também eu não tenho muita profundidade teológica quanto os padres, mas é um evangelho que vale a pena estar lendo, anotando, refletindo, né? A parte central que eu gosto muito desse evangelho é esse cuidado de Deus. É Deus que vem em socorro em meio às nossas frustrações. Os discípulos, como narra aqui, é a terceira vez que eles viram o Senhor, né? Ressuscitado, que apareceu para eles. Mesmo assim, eles ainda ali meio que titubeando, no sentido de desolado, porque não tem o mestre ali. E Deus sabe da necessidade do homem, das confirmações de Deus, por mais que ele nos pede para termos confiança nele, né? A fé é isso, a fé é você confiar, muitas vezes sem ver o projeto acontecendo, mas ali nas entrelinhas Deus está fazendo. Lá na frente é que você vai ver que ele revela tudo, mas Deus sabe que nós somos frágeis e ele precisa ir confirmando a gente que ele está do nosso lado. E é o que ele faz aí com os apóstolos. Bonito demais quando um fala. A noite inteira ficou pescando e não pegou nada. E logo de manhã cedinho o Senhor aparece, joga a rede à direita e aí pega mais de 150 peixes. E 150 também significa a totalidade, né? É um número assim expressivo de coisa, né? Então, muito bonito esse evangelho. Leiam bastante hoje e medite. Deus abençoe, que a Virgem Maria, São José, São Pedro e os apóstolos interceda por cada um de nós.